A Organização Mundial de Saúde, ela define drogas como sendo toda substância, natural ou sintética, capaz de produzir em doses variáveis os fenômenos dependência psicológica ou dependência orgânica, sendo considerado um problema de saúde. De modo geral, podem-se dividir as drogas em substâncias ilícitas e lícitas. As drogas ilícitas são substâncias psicoativas ou psicotrópicas, cuja produção e comercialização constitui crime, como a maconha, inalantes, solventes, cocaína, dentre outros. E o álcool e o tabaco são exemplos de drogas consideradas lícitas, onde a produção, comercialização e o consumo não constituem crime. Desde a pré-história, diferentes culturas humanas têm utilizado plantas e algumas substâncias de origem animal com diversas finalidades, que vão desde o aprimoramento físico, as necessidades de satisfazer a fome, sede, busca pela sensação de humor e remédios para a cura das enfermidades que atingiam esses povos. Os efeitos e consequências que essas substâncias causavam no organismo não eram conhecidos. Existem relatos que tribo na África tinha conhecimento da sensação do entorpecimento ocasionado pela ingestão de plantas, como a iboga, 5.000 anos antes de Cristo. O uso do ópio, provavelmente, ele se iniciou na Mesopotâmia e era difundido por toda a Europa e Ásia, 3.000 anos antes da era cristã, sendo este considerado uma dádiva divina e símbolo mitológico dos antigos gregos. É muito provável que não seja coincidência que as divindades gregas, os irmãos gêmeos, o deus Hipnos, o deus do sono, e Thanatos, seu irmão gêmeo, o deus da morte sem violência, sejam representados com coroa ou ramos de papoula. Quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco irá se recordar muito bem desses personagens. Dioscórides, médico farmacêutico e botânico na antiga Grécia, tinha descrevido a técnica de colheita, como também ele alertava sobre a overdose e dizia sem rodeios, mata. A cannabis, por exemplo, ela tem uma história ainda mais antiga que o ópio e é supostamente originária da Ásia Central. Suas primeiras referências datam de 12.000 anos antes de Cristo e seu efeito euforizante já tinha sido descoberto na Índia em torno de 2.000 anos antes de Cristo. É difícil encontrar referência ao uso de cannabis em textos antigos. As bebidas alcoólicas, elas estiveram presentes em quase todas as civilizações que se tem notícia. Na Bíblia, por exemplo, no livro de Gênesis, relata a embriaguez de Noé após o dilúvio, assim como o uso de vinho nas festas sagradas. No século XIV, então, quando começaram as grandes navegações e a colonização da América e da Ásia, houve uma ampliação do repertório de substâncias utilizadas como drogas, isso é, com o objetivo de produzir algumas alterações nas sensações e na consciência. Por exemplo, plantas americanas como o tabaco, o cacau e o mate foram introduzidos na Europa para fins medicinais, alimentares e lúdicos, tornando-se inclusive um grande sucesso comercial na época. Já no século XVIII, hoje sabemos que os colonizadores se desenvolveram e se beneficiaram do comércio de substâncias como o ópio e o álcool. No início do século XIX, essas substâncias se popularizaram e o ópio tornou-se a principal mercadoria de exportação das potências europeias para o mercado chinês. Nesse período teve um início o uso político de acusações de narcotráfico entre nações que rivalizavam pela hegemonia global, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ainda no século XIX, os cientistas conseguiram isolar os princípios ativos de várias plantas, produzindo substâncias mais puras e de manejo mais fácil, cuja dosagem podia ser calculada com maior exatidão. As anfetaminas, ao serem lançadas em forma de comprimido em 1837, ficaram conhecidas como a Nova Maravilha, capaz de revigorar as energias e levar ao estado de humor. A morfina, principal constituinte do ópio, que é a resina retirada da papoula, é um potente droga analgésica e que serviu de base para a síntese de compostos sintéticos muito potentes, como a heroína. Esses analgésicos com propriedades psicotrópicas foram amplamente utilizados por via endovenosa a partir da descoberta da seringa. Durante as guerras, essas substâncias foram muito utilizadas. Disso, a comercialização das drogas era um fator estratégico, servindo para enfraquecer o inimigo ou para amenizar a dor para os feridos. No ano de 1919, foi aprovada uma emenda à Constituição dos Estados Unidos
conhecido como Lei Seca, proibindo a fabricação, o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas no país. Essa lei vigorou entre 1920 e 1932. No entanto, com o passar do tempo, muitas dessas substâncias passaram a ser proibidas. Na década de 60 e 70, a campanha americana antidrogas continuou em âmbito internacional, e neste período foram assinados pela quase totalidade dos países do mundo a Convenção Única de Viena e o Convênio sobre Substâncias Psicotrópicas. Com esses acordos, pretendia-se proibir e erradicar, em curto ou médio prazo, a produção e o comércio e o uso de drogas em geral. Embora não tenha sido um êxito total, esses acordos serviram como importantes pretextos para as intervenções na política interna de diversos países. Nos dias atuais, muitas substâncias, embora apresentem propriedades farmacológicas importantes, são proibidas em diversos países por estarem associadas à marginalidade ou terem seu consumo associado apenas ao uso recreativo. Uma das maiores pesquisas globais sobre o assunto revelou que as 10 drogas mais consumidas no mundo são o álcool, maconha, tabaco, energéticos à base de cafeína, cocaína, êxtase, anfetaminas, LSD, cogumelos alucinógenos e opioides com prescrição. Diversas são as razões que levam uma pessoa a consumir drogas, e para cada usuário há um grau de comprometimento social, ocupacional, familiar e clínico. O grande problema das consequências do uso de droga é a dependência química, que faz com que o indivíduo esteja sempre em busca do consumo, o que pode afetar suas relações profissionais, afetivas e familiares. O dependente químico muitas vezes não consegue mais trabalhar, relacionar-se, o que faz com que muitas famílias acabem sendo desestruturadas. É importante destacar que o dependente químico não precisa ser marginalizado. Ele deve ser tratado como um indivíduo que precisa de ajuda, para que com tratamento adequado possa retornar à qualidade de vida. O Somos Todos Cientista adere ao Diga Não às Drogas, uma vez que, segundo uma pesquisa de 2019 da ONU, cerca de 35 milhões de pessoas no mundo sofrem de vício às drogas. O relatório de 2020 aponta que cerca de 269 milhões de pessoas abusaram no uso de drogas em 2018, sendo um aumento de 30% se comparado com o ano de 2009. E cerca de 53 milhões de pessoas são usuários de opiáceos, que são responsáveis por 2/3 das mortes por drogas no mundo. O uso contínuo de drogas pode causar diversos malefícios, como infertilidade, surtos psíquicos, instabilidade de humor, perdas afetivas, síndrome de abstinência, entre outros. Assim, a gente diz, se você é usuário, peça ajuda. Procure uma clínica de reabilitação. Procure cuidar da aparência, alimentação. Não se isole. Deixe de frequentar lugares que lembram o vício. Se você gostou dessa animação, inscreva-se no canal. Se possível, curta e compartilhe. Além disso, ativem o sininho para receber os novos conteúdos em primeira mão. Fazendo isso, continuaremos a crescer e produzir outros vídeos para atingir mais pessoas e aumentar nossa comunidade. Se ficou com alguma dúvida sobre o tema, comente que iremos responder. Obrigado.